Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Agora pela tarde a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino, tá? E como eu já tinha dito para vocês na aula anterior, na aula da manhã, o sistema reprodutor masculino em relação à anatomia, ele é muito mais complexo que o feminino. Agora, quando eu falo de fisiologia, o sistema reprodutor feminino, ele é muito mais complexo. Por que ele é mais complexo que o masculino? Porque no sistema reprodutor feminino acontece muitos eventos fisiológicos, né? E dentre eles nós podemos citar a ovulação, a menstruação, a gestação, o parto. Então, isso são fenômenos que acontecem na mulher, que vai haver uma mudança consideravelmente, tanto fisicamente quanto hormonal. Então, a mulher, o sistema reprodutor feminino também é composto por órgãos internos, ou seja, órgãos que a gente não consegue visualizar pela parte externa, e órgãos externos. Dos externos, ou seja, daquelas estruturas de fora, a gente consegue visualizar o monte de Vênus, tá? Que também pode ser conhecido como monte púbico, a vulva, os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris. Então a gente consegue visualizar aqui todas as estruturas externas, tá? O canal vaginal, gente, ele é um órgão interno, porque a gente não consegue ver o canal. O que a gente consegue ver é somente o ósteo, ou seja, a abertura da vagina, tá? Então nós temos dos órgãos internos: vagina, ovários, trompas de falópio ou tubas, que é a mesma coisa, e útero, tá? Então essas aqui são as estruturas internas do sistema reprodutor feminino. Então, qual é a principal função do sistema reprodutor feminino? Primeiro, produzir os hormônios sexuais, que é o óvulo, e ocorre a fecundação, ou seja, é utilizado como estruturas para fecundação de um novo ser através da junção do óvulo, que é o gameta feminino, e do espermatozoide, que é o gameta masculino, através da atividade sexual ou através de algum outro método. Então, qual é a função do sistema reprodutor, né? Produzir o gameta feminino, como eu já falei para vocês, os óvulos, fornecer um local apropriado para a ocorrência da fecundação, permite a implantação do embrião. Então, esse processo que o embrião se implanta no útero materno é chamado de nidação. Nidação. Tá? Oferece ao embrião condições para o seu desenvolvimento. Então, quando nós falamos de uma gravidez uterina, nós falamos de uma gravidez em que essa mulher vai nutrir esse bebê para que ele possa crescer saudável, tá? Agora, se essa gravidez ela não acontece dentro do útero, gente, essa gravidez ela não é viável. Essa gravidez não vai acontecer porque não tem condição de um bebê se desenvolver fora do útero, tá? Ele também vai ter como função executar atividade motora o suficiente para expelir o novo ser. Ou seja, o corpo feminino, as estruturas do sistema reprodutor feminino, ele se prepara para um momento tão esperado por uma mulher durante a gestação, que é o parto. Tá? Então, o parto ele também é um mecanismo anatomofisiológico da mulher. Então, começando aqui a falar sobre as estruturas, como eu falei para vocês, as estruturas do sistema reprodutor feminino é muito simples, gente, tá? É aquilo ali e acabou. O que é mais complexo é o que acontece dentro dele. Então, os ovários. Os ovários são duas estruturas, uma do lado, outra do outro. Ele tem a função de produzir o hormônio chamado de estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. E além dos hormônios, também a produção do nosso gameta, que é o óvulo, tá? Então, essa é a função dos ovários. Eu citei aqui para vocês os dois hormônios, né, que a mulher tem. Nós temos as tubas uterinas, então aqui na imagem, ó, nós temos o ovário, aqui nós temos a tuba uterina, e na tuba uterina
São dois lados, tá, gente? Tem um do lado, outro do outro. Ele tem em torno de 12 centímetros de comprimento e ele tem a função de transportar o óvulo. Então, o óvulo sai daqui, do ovário, entra aqui pelas fímbrias, tá? E ele vem e na ampola, quando encontra o espermatozoide, acontece um processo chamado de fecundação. Então, a fecundação acontece aqui, tá? É por isso que muitas das vezes tem mulheres que têm uma gravidez ectópica, que é aquela gravidez fora do útero. Então, acaba que aqui nesse local era para acontecer a fecundação, só que ele fecunda e se fixa aqui, acabando de não descer para o útero, ele acaba ficando aqui. E aí, quando ele fica aqui, é chamada de gravidez ectópica, ou seja, uma gravidez fora do útero. E como eu falei para vocês, essa gravidez ela não vai ser viável. O que que acontece? A mulher perde a tuba uterina desse lado. Então, ela vai passar por um procedimento cirúrgico, onde vai tirar a tuba uterina, onde ela vai tirar o bebê, tá, gente? Porque não tem condição de o bebê crescer e se desenvolver ali. Nós temos o útero, tá? O útero nós temos um somente, normalmente nós só temos um, tá? Ele tem o formato de pera invertida e está localizado na parte medial da cavidade pélvica. Ele tem aqui na sua estrutura o cólon, o istmo, o corpo e o fundo uterino, tá? Então, o útero ele tem duas funções principais. Uma, menstruar, tá? Então, a mulher vai sangrar, ela vai descamar e isso acontece lá no útero. E se a mulher, caso engravide, ou seja, caso aconteça a fecundação, ela não vai menstruar. Normalmente ela não menstrua quando está grávida, caracterizando aqui como uma gravidez, tá? Das estruturas externas, eu tenho a vagina, tá? Desculpa, interna ainda aqui, a vagina é interna, tá? O que nós vemos aqui é só o orifício, mas a vagina ela é interna, tá? Ela tem em torno de 10 a 15 centímetros de comprimento. É claro que ela pode ficar maior no momento da uma excitação sexual para poder acomodar o pênis. Ela também tem por função da passagem ao feto, né, quando o parto é via vaginal, e liberar a menstruação caso o óvulo não seja fecundado. Na vagina nós temos uma pelezinha que ela protege a entrada da vagina, né, e ela é chamada de ímen, tá? E aí nós temos aqui alguns tipos de ímãs, isso é só para nível de conhecimento mesmo, tá, gente? Normalmente isso aqui é uma vagina de uma mulher que já teve relação sexual. Esse buraquinho que vocês estão vendo pequenininho aqui em cima, que eu tô com a bolinha vermelha, isso é a uretra e isso é a vagina, tá? Isso aqui é a uretra, isso aqui é a vagina, e isso daqui é clitóris, ó. Então, das estruturas externas, nós temos um monte de Vênus, que é onde fica a presença dos pelos, o clitóris, o meato uretral, a entrada da vagina, grandes e pequenos lábios, períneo, que é esse espacinho entre vagina e ânus. Então, como eu falei para vocês, né? O sistema reprodutor feminino ele tem por função a fecundação, que é um processo onde o espermatozoide adentra a célula, né, chamada de óvulo, e ele consegue fecundar. E a partir dali, futuramente, será um novo ser. Tá vendo a imagenzinha, né? Bem legal, ilustrativa, mostrando como mais ou menos acontece. Nós temos também o processo de gestação, que é um processo fisiológico da mulher. Então, ele se caracteriza pelo crescimento e desenvolvimento do bebê dentro da mulher. Antes das 8 semanas de gestação, esse bebê ele vai ser chamado de embrião. E após as 8 semanas, ou seja, o bebezinho já tem batimentos cardíacos, né? Como vocês podem ver, ele já vai ser chamado de feto, tá? Então, a gestação ela se inicia pelo um processo chamado de nidação. Nidação nada mais é que a fixação do embrião no útero. A gestação ela dura em torno de 40 semanas ou 9 meses, tá? Mas normalmente a gente trabalha com semanas.
Na 8ª semana, como eu falei para vocês, o bebê deixa de ser chamado de embrião e ele passa a ser chamado de feto. Ah, e outra coisa, a gestação ela é dividida por trimestre. Então, uma gestação, normalmente, ela tem 3 trimestres, né? Ou seja, 3 trimestres são 3 meses cada um. Quando a mulher engravida, ela libera um hormônio chamado de HCG. Esse hormônio ele é secretado pela placenta. Então, quando começa a produção da placenta, a mulher vai liberar e normalmente esse hormônio ele cai tanto na urina quanto no sangue. E aí ele podendo ser detectado através dos exames de teste rápido, tá? A função é manter a constante produção de estrogênio e progesterona, manter a gravidez e inibir a menstruação. É por isso que normalmente quando a mulher engravida, ela não menstrua, né? A menstruação atrasa, que inclusive é um dos sinais. Nós temos o parto, que é um evento fisiológico, então obviamente se essa mulher engravidou, ela chegou até o final da gestação, ela vai passar por esse processo. Ela precisa passar por esse processo, tá? E aí, quando ela inicia esse processo fisiológico, ela passa por uma cascata de alterações endócrinas e aí ela começa, né? Inclusive, essa cascata ela é ativada a partir do amadurecimento dos sistemas dos órgãos fetais. Então, o bebê diz para a mãe que ele está pronto para nascer. Ai, professor, e aquele bebê que nasceu prematuro, ele avisou errado? Não, gente, esse bebê que nasceu prematuro, provavelmente a mãe teve algum fator de risco que antecedeu o parto, um diabetes, uma hipertensão ou qualquer outro fator. E também vai liberar hormônios, tá? Dentro do sistema reprodutor feminino também acontece a menstruação, né, que é a descamação do endométrio, que é essa parte de dentro do útero, e aí quando ele descama, a mulher sangra, tá? Um ciclo menstrual ele dura em torno de 28 dias, e a partir do 14º, contando a primeira dia da menstruação, a mulher ovula. Ah, gente, não podemos esquecer, a mama ela faz parte do sistema reprodutor feminino, até porque a sua função é a alimentação dos bebês nos seus primeiros meses de vida, tá? E é isso, até a próxima aula.